Olá, é um prazer falar com você. Vamos continuar a série, de fisiognomonia e de conhecimentos profundos em frenologia e outros assuntos mais que nos levam a identificar justamente o que nós somos em essência a partir da nossa expressão, do nosso comportamento, do nosso corpo e de tudo aquilo que é visível. Bom, e de acordo com o último vídeo, nós vamos falar agora do temperamento colérico, porque ele foi o que teve mais comentários. E nessa questão nós vamos abrir primeiramente com algumas questões físicas, digamos assim, para que as pessoas possam se ampliar. Olha, o temperamento colérico, ele chama a atenção pela mandíbula, ou seja, o queixo é anguloso e voltado para frente. Geralmente a boca se mantém fechada com firmeza quando não há motivo especial para abrir amplamente. Muitos casos também os olhos chamam a atenção, aqueles olhos muito brilhosos que trazem um pouco de fogo, ou seja, o fogo do colérico, que é uma questão bem acentuada. Bom, e o colérico tem aquela questão também que nós vamos chamar a atenção, que é a questão do orgulho, Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que, se você entender, olha, observa bem, como é que uma pessoa orgulhosa se comporta fisicamente? Ela tem o peito para frente, ela costuma jogar a cabeça para trás, o nariz dela é um tanto quanto empinado, Tem muitas questões do dito popular que você entende, essa questão dessa força, desse fogo, que é justamente característico no colérico. E aqui nós estamos colocando o temperamento colérico. As pessoas sabem que nós temos temperamentos misturados. Em predominância a gente tem um. Então, se você é um colérico em predominância, aqui você vai se identificar em muitos e muitos pontos que nós vamos falar. Bom, as qualidades e defeitos do temperamento colérico são: o colérico ele é visionário, com um espírito de vontade forte, independente, funciona de forma bastante prática, produtiva e decidida. É importante trabalhar os aspectos menos positivos do seu temperamento. Ele é dominador, insensível, vingativo, cruel e sarcástico. Olha bem. Ao mesmo ponto que a pessoa é líder nato, ao mesmo ponto que a pessoa tem capacidade extrema de poder conduzir-se, ele tem defeitos que podem transformar a vida dele num martírio, a vida dele num sofrimento. E nisso nós tivemos muitos personagens da história que podem referenciar isso, O temperamento colérico ajuda muito pessoas de vontade. Não é de se estranhar que os guerreiros mais famosos das frentes de batalha fossem de temperamento colérico. É o calor da sua vontade que conduz o exército. Desde Alexandre o Grande até Napoleão, que é um exemplo típico de colérico. Bom, o temperamento colérico, seja essa pessoa com um tipo de temperamento que pode apresentar algumas características interessantes. Nós vamos falar de características que são pontuais do colérico em várias etapas da sua vida. Vejam bem, você pode ter um marido colérico, você pode ter uma esposa colérica, você pode ter um filho colérico, você pode ter um funcionário colérico, um patrão colérico, e eles vão trazer traços que são inegáveis nas suas características, Principalmente no que a gente chama de comportamento instintivo. Vejam bem, os temperamentos, a gente fala que eles são mostrados independente da pessoa querer ou não. E é aí que está o ponto muito importante para poder fazer uma análise. Não é porque a pessoa é algo e tenta fingir que ela vai conseguir esconder, porque isso é impossível. Uma pessoa melancólica, Uma pessoa que é fleumática, uma pessoa que é colérica, uma pessoa que é sanguínea, ela, com predominância qualquer um desses aspectos, ela pode disfarçar ao máximo. Mas se você for uma pessoa que faz uma boa leitura de comportamento, você vai pegar assim, com muita facilidade. Então, as emoções do colérico, elas destacam pelo seguinte ponto: ele é um líder nato, dinâmico e ativo, necessidade compulsiva de mudanças. Olha bem, pensa nisso. Precisa corrigir erros, vontade própria forte e decisiva, sem emoção. Precisa falar mais alguma coisa?
Quem tem chefe colérico sabe, é uma pessoa que para demitir é daqui para ali e não tá nem aí, não liga, não tem um pai colérico, é um pai que corrige sem emoção, não tem problema nenhum, ele corrige pronto, uma mãe colérica. Então, vocês têm que lembrar disso, é do comportamento da pessoa, não adianta querer criticar, não adianta querer, né, querer que a pessoa mude, está instintivamente no comportamento dela. Ela pode aprimorar? Com certeza, mas você não pode julgá-la porque aquilo é inato nela. Vamos lá. Não se abate facilmente, independente e autossuficiente. Esbanja confiança, pode fazer funcionar qualquer coisa. Tá aqui. Então, se você pegar essas emoções aqui do colérico, olha bem, não se abate facilmente. É uma pessoa que não vai ficar. Porque se você pensar, um líder nato, se ele for um cara emotivo que se abate, ele não domina, ele não consegue. O grande mal de pessoas que estão nas lideranças e não são com essas características é que eles sempre agem pelo coração. E infelizmente, liderança tem que ser pela razão. A razão é que dá o equilíbrio nisso. Olha bem, independente e autossuficiente. Essas pessoas, elas nunca acreditam, né, que vão precisar do outro para suprir as suas necessidades. Um líder nato, eles sabem que para concluir uma grande tarefa, eles necessitam de outros, mas o que ele precisa a si mesmo, para se completar como ser humano, para que o que a gente chama de autoestima, ele já tem por completo. Esbanja confiança justamente por toda essa emoção que é nata nele de ser uma pessoa proativa, uma pessoa à frente, uma pessoa dominadora, e fazer funcionar qualquer coisa é o instinto de líder. O líder é aquele que, se ele não sabe corrigir isso, ele contrata alguém para corrigir. Se aquilo é complicado, ele acha a melhor pessoa para descomplicar, entendeu? É aqui que você pega o comportamento colérico. Ele sabe trabalhar com o meio para resolver todos os seus problemas. Olha bem, o colérico, quando ele está no papel de pai e mãe, ele exerce a liderança sólida, estabelece metas, motiva a família à ação, sempre tem resposta certa, organiza o lar, é impetuoso, gênio, tendente à aspereza e crueldade. Não ouve os filhos têm de fazer só o que ele manda, não tolera erros, vaidoso, não sabe disciplinar, decide pelos filhos, impõe e é insensível. Para vocês pegarem lá aquelas emoções, agora se você captar esse tipo de comportamento aqui, quantos pais não são assim? Quantos pais são intolerantes com erros? Quantos pais são cruéis? Quantos pais são impetuosos, mas eles são geniais? Quantos pais são de estabelecer metas para os filhos, de estudo, metas de esporte, metas disso, metas daquilo? Quantos pais não sabem disciplinar? Ou seja, por mais esforços que eles façam, mas eles não sabem disciplinar. Esse é um típico comportamento colérico de pai e mãe, que dentro dessa natureza provavelmente vai casar-se com um comportamento para equilibrar isso, e se não tomar cuidado, causa o estrago que a gente vê aí em muitas famílias de pessoas que são até odiadas pelos seus filhos e pelos seus cônjuges devido a tais emoções que se manifestam ali e comportamentos no relacionamento, né? O colérico no trabalho, ele é dotado de certas características. Olha só, orientado por metas, tem uma visão global, organiza bem o trabalho, procura soluções práticas, agiliza-se rapidamente, delega tarefa, insiste na produção, estimula atividades, prospera debaixo de oposição, realiza metas, ativista prático, tem dificuldade em exercer trabalhos, vocês já sabem por quê, não precisa nem dizer, né? É minucioso e preciso. Olha bem, ele é orientado por metas. Ele tem uma visão global, ou seja, é um líder mesmo. Ele se organiza bem no trabalho. Ele procura soluções práticas, é aquilo que a gente falou, que ele vai sempre achar um meio para resolver tudo. Ele é ágil devido à sua natureza. Ele sabe delegar tarefas, é um líder nato. E ele insiste na produção, ou seja, é uma pessoa muito proativa. É por isso que estimula atividades, ou seja,
Quem tem um gerente colérico, quem tem um chefe de produção colérico, eles sempre vão estar ali. Você não vai ver um colérico, por isso que disse aqui, ele tem dificuldade de exercer trabalhos. Ele é líder, ele está como gerente, diretor, chefe de departamento, ele sempre está nas cabeças, senão você tem um grande problema para administrar uma pessoa com esse perfil. O colérico, como amigo, ele tem também características interessantes. Olha bem, quase não precisa de amigos, ele é um tanto quanto fechado, ele se acha autossuficiente, como vocês já viram. Trabalha para uma atividade em grupo. Aí é o contrário, por exemplo, se ele precisa fazer um grande projeto, ele converge pessoas, ele tem essa capacidade de liderar com facilidade para determinada atividade. Ele é líder, ele organiza. Ele geralmente está certo. Com a pessoa colérica, numa amizade, você vai sentir que você não vai conseguir dobrar ele. Ele sempre acha que está certo. E na maioria das vezes, ele realmente está. Ele sobressai nas emergências, ou seja, casos complicados onde as pessoas têm dificuldade de resolver, ele consegue resolver. Pouco importa a opinião dos outros. Vai naquela situação que a gente diz. O que você diz não é importante, o certo é ele. Ele é eficiente, ele é prático, ele é independente, ele é energético, ele é resoluto e ele é pouco gentil. Pode ver que uma amizade com um colérico você pode tirar vantagem ou desvantagem. Se você for uma pessoa um tanto quanto orgulhosa e não tiver um temperamento colérico, porque um colérico com outro colérico vai dar problema. Vai dar problema. Dois águias não se suportam, né? Por isso que você já viu que as lideranças elas são organizadas de maneira a cada um ficar no seu ninho. Cada um está cuidando de uma determinada etapa. Se você vê grupos de amigos, tem aquele líder nato. Se você vê uma escola, tem a liderança. Nem sempre é aquele diretor, mas é uma pessoa X que vai sempre ser a referência. Em qualquer empresa e trabalho, você tem sempre os referenciais de liderança. E no despertar espiritual, você também tem. Diria eu que o meu comportamento predominante é colérico? Algumas pessoas poderão interpretar que não, né? Não, porque muitas das questões que estão aqui eu não me identifico. Mas quando nós terminarmos de falar de todos os temperamentos, vocês vão ver que vai dar para a gente poder achar aquele comportamento, aquele temperamento predominante. Então eu nem vou me situar aqui com o temperamento colérico ou não, porque o gostoso mesmo é fazer todas as avaliações e depois tirar as conclusões. O temperamento colérico, sendo essa liderança, sendo esse ser com proatividade, sendo esse ser que tem uma capacidade extrema de liderar, sendo esse ser impetuoso, que sempre se acha certo, ou seja, por isso que a gente fala que ele é dominador, insensível, vingativo, cruel e sarcástico, como principais defeitos, ele tem esses defeitos muito bem para mostrar que é um contrabalanço. Não é possível que o universo também ia dar todo um poder a um ser igual a esse e não ia colocar uma balança para ele poder se harmonizar. Então, nessa questão de ser sarcástico, prepotente, intolerante, autossuficiente, insensível, controverso, astucioso, impaciente e argumentador, pega bem, esses pontos que realmente são pontos complicados para o colérico lidar, vamos falar aqui de cada um. Você que é colérico e é sarcástico, você não precisa tentar se culpar por isso. Você tem que entender que isso é da sua natureza, mas dá para controlar sim. A prepotência e a intolerância também dá para... Você não precisa sair do temperamento colérico, você tem que se educar. Isso aqui tudo está inato, é instintivo, né? Essa autossuficiência, você vence ela com o princípio da gratidão, com o princípio da generosidade, com o princípio do amor incondicional. Essa insensibilidade, você vence ela também, ou seja, se você quiser realmente romper essas barreiras e não ser tão duro consigo mesmo, você vence naquela libertação do sagrado feminino que existe dentro de você, porque muitos desses aspectos, ele também mostram a represação desse instinto feminino que está muitas vezes subjugado nos homens e nas mulheres. Essa questão da impaciência é muito difícil você tirar de um colérico, até porque ele gosta das coisas para ontem.
Argumentador ele é e será sempre. Por quê? Porque ele é líder. E líder que não é argumentador não consegue conduzir uma equipe. Então, muitos dos seus defeitos são impulsionadores para que o que ele faça seja realmente de sucesso, né? De sucesso. E aí você já tem uma visão ampla desse temperamento, né? Com base em todas essas informações, você já deve ter noção de quais são as profissões que mais se encaixam para um colérico, né? Por que não dizer políticos, prefeitos, deputados? E como deputados, ele com certeza ele tentará alcançar a presidência. Como um vereador, ele tentará alcançar a presidência ou ser um líder de partido ou líder do governo, porque é da natureza dele liderar. Soldados, né? Generais, diretores de escola, diretores de empresa, diretores de departamentos, diretores de grandes multinacionais, ou seja, tudo isso são cargos que a gente chama de liderança. Então aí a gente tem supervisões de vendas, nós temos tantas profissões que lideram que é um tanto quanto difícil. Se você pensar bem, olha só, em todo meio nós temos coléricos a liderar. Se você hoje montar um grupo para fazer a reunião de valores, com certeza, para aquilo ter um sucesso muito bom, um colérico poderia assumir o papel de organizar, porque ele tem a capacidade de reunir as pessoas e fazer elas entender o que precisa ser feito. E isso é muito bom quando você precisa pegar a confiança de todos. Nessas questões de profissão, eu compreendo que uma pessoa que sabe que é colérica como predominância, se ela vai trabalhar para os outros como empregado, aquilo vai causar muito, mas muito sofrimento para ela. Se ela entra num relacionamento onde a outra pessoa que tenta imperar sobre sua vida, isso vai desgastar o relacionamento e muito. Então, olha bem, nós passamos por tudo. E aí vocês agora têm uma visão desse temperamento que é o colérico. E fica bem claro, se você tem um filho colérico, compreenda, o seu filho vai tentar dominar o processo na sua casa. É inevitável, é da natureza, é do comportamento dele. Agora a pergunta para os pais é essa: como é que vocês vão aproveitar isso? Como é que vocês não vão podar? Como é que vocês vão aprimorar isso e tirar vantagem para toda a família desse temperamento do seu filho? Porque o pai pode ser um colérico e as pessoas o chamam de presunçosos e tudo mais, mas pode ter certeza, família que tem um colérico, seja pai ou mãe, ela não tem problema com prosperidade, porque são pessoas que sabem liderar, mesmo a contragosto dos outros. E nisso as famílias antigas, principalmente o que a gente chama de família tradicional, deitava e rolava, porque eles tinham sim líder natos que coordenavam todo o patrimônio, toda a questão da organização familiar, por mais que as pessoas consideravam eles como coronéis. Lembra os títulos de coronéis? A maioria daquelas pessoas são coléricas, são pessoas que lideravam de maneira muito expressiva. E com isso, você fazendo essa avaliação aqui, de tudo que nós falamos, você pode entender se você está muito encaixado nesse temperamento colérico, porque tem um grande engano em algumas pessoas. A pessoa acha que colérico é o ignorante, é aquela pessoa que parece o tigre, o bruto. Não, colérico, vocês viram aqui, ó, líder nato, dinâmico, entendeu? Ele é um cara que tenta corrigir os erros sempre, tem a vontade própria e decidida, é uma pessoa sem emoção, não se abate facilmente, esbanja confiança. Isso aqui nós não estamos falando de uma pessoa ignorante, nós estamos falando de uma pessoa super inteligente. Você não vai ver um colérico, por exemplo, ficar preocupado com a estrutura corpórea dele, não. Se ele tem que ter músculo ou não tem, ele está preocupado com o quê? Com a liderança. Porque a liderança é o que faz ele ser o que ele precisa ser. Um colérico, ele não tem problema em arrumar relacionamento, não. Por que eu digo isso? Uma pessoa realmente colérica, uma pessoa que realmente tem esse temperamento implantado como predominância. Por quê? Porque ele é líder. Ele consegue fazer a convergência das coisas em favor dele. Agora, se lá na infância os pais podaram, fizeram de tudo para deturpar esse temperamento, aí as coisas mudam totalmente. Por isso que é importante a gente aprimorar e não deturpar.
Eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários qual o próximo temperamento que vocês irão querer ver. Fleumático, sanguíneo ou melancólico? Fica aí, ó, poucos comentários que nós tivemos no outro vídeo. Então, assim, as pessoas deveriam comentar mais. Se você tem interesse que esses materiais eles saiam com mais frequência, comente, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, nos ajude a promover esses materiais para que a gente possa realmente produzir materiais cada vez com mais qualidade. Esse é mais um vídeo da série de fisiognomonia, frenologia, leitura corporal e tudo mais que a gente pode dizer ligado a isso, que tenta trazer para você uma expansão de consciência para você identificar o que você é e melhorar a sua vida a partir dos dados apresentados, tá bom? Eu sou José Augusto, orientador espiritual, te agradeço por estar comigo nesses materiais. Gratidão, gratidão e gratidão. E até mais.